E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Dickson Cossetti, do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai para mais um tema da série Debates, aquela série em que a gente discute aqui os principais temas que, claro, podem ser abordados nas provas discursivas dos concursos e também de vestibulares. Hoje vamos debater tudo sobre crime virtual. A gente vai falar aqui acerca dos principais pontos que você pode analisar. Tema muito relevante, sobretudo na atualidade, em que se fala de milícia digital, gabinete do ódio, fake news, anônimos. Vamos saber aqui de elementos que são muito relevantes para a gente fazer uma ótima prova discursiva. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e de ativar também o sininho para receber todas as notificações. Praticamente toda semana nós temos novos vídeos aqui no canal. E claro, não se esqueça também de me seguir nos meus perfis, tanto no Instagram quanto no Facebook, e também o meu curso, o curso Direto ao Ponto. Dito isso, para iniciar o debate de hoje, a gente vai fazer, como sempre fazemos aqui no nosso canal, debatendo aí sobre o conceito de crime virtual. O que é de fato crime virtual? Friso de início que há vários tipos de denominações aqui específicas para crimes virtuais. Crimes virtuais, crimes informáticos, crimes cometidos via internet ou ainda cybercrimes e crimes, entre várias outras denominações. Nesse sentido, é importante a gente entender que crime virtual é toda ação que utiliza como ferramenta um computador ou ainda um dispositivo móvel, que seja um tablet, um celular ou uma rede de computadores como ferramenta para a prática de crimes. Existem várias disposições quanto ao conceito de crimes virtuais. Essa que eu te passei é uma mais geral e que vários doutrinadores apresentam em seus livros aí como uma das principais definições para crimes virtuais. No entanto, ressalto aqui que os tribunais brasileiros, de um modo geral, adotam como conceito para crime virtual todo ato que é ilícito, antijurídico, culpável e, claro, que é cometido via internet. Então perceba que, na verdade, existe uma disposição aqui das cortes brasileiras de entenderem que os crimes que podem ser cometidos aqui, não todos, mas vários deles, os crimes que podem ser cometidos aqui no mundo real, eles também podem ser cometidos no mundo virtual. Então vários desses crimes podem ser cometidos no mundo virtual. Ocorre então que a tipificação desses crimes, em regra, ela se dá pelo Código Penal, como você percebeu. Há outras leis que falam sobre isso, como a Lei Carolina Dickmann e o Marco Civil da Internet também. Mas o Código Penal, em regra, ele vai disciplinar vários daqueles crimes que podem ser cometidos aqui no mundo real, como ameaça, como também calúnia, difamação, injúria, mas que utilizam a internet como meio para o cometimento do crime. Entende isso? Então a gente tem aí esses conceitos diferenciados que, claro, somados, eles fazem aqui com que a gente tenha uma percepção mais diversa e mais plural sobre crime virtual. Até porque é uma coisa nova para a gente, A própria Lei Carolina Dickmann é do ano de 2012. Dito isso, a gente precisa entender que o objetivo do crime virtual ou dos crimes virtuais é literalmente causar um tipo de prejuízo para uma empresa, para uma pessoa, seja um prejuízo financeiro ou seja um prejuízo para a imagem. O crime pode ser cometido contra cidadãos comuns, eu, você, ou ainda contra personalidades, contra políticos e contra empresas, contra sociedades, que de fato representam aí grupos. Ocorre então que o objetivo é esse, é você causar um tipo de transtorno a alguém, causar um tipo de prejuízo, podendo até ser um prejuízo financeiro, ou ainda você ter algum tipo de vantagem ilícita, inclusive a vantagem financeira. Não só vantagem financeira, mas qualquer outro tipo de vantagem. Uma vantagem, por exemplo, ali sexual, algum tipo de favor sexual, favorecimento sexual, entre várias outras coisas. Pessoal, abordando aqui agora as legislações que versam sobre crimes virtuais no Brasil. Além do Código Penal, que de uma forma geral tipifica que crimes que podem ser cometidos no mundo real, mas que de uma certa forma também podem ser cometidos no mundo virtual, ou seja, utilizando a internet como meio, nós temos alguns crimes muito específicos e leis que detalharam alguns desses crimes. É o caso da Lei Carolina Dickmann, a Lei 12.737 do ano de 2012. Esta lei, ela representa, na verdade, aqui um duplo
aspecto no ordenamento jurídico. Há pessoas que dizem que ela foi um marco para os crimes cibernéticos e há pessoas que dizem que, na verdade, a lei ela possui várias falhas. O que é importante que a gente ressalte aqui é que a lei realmente é uma lei muito básica, ela possui apenas 4 artigos. Estes artigos eles visam a modificar alguns artigos do Código Penal e, de uma forma geral, a lei ela tipifica lá um tipo de crime virtual. Ela não tipifica os crimes virtuais em toda sua abrangência. Ela, na verdade, fala lá sobre invasão de dispositivo móvel, claro, fala também da perturbação de dispositivo telemático ou interrupção, né, do sinal de dispositivo telemático, telegráfico, telefônico e informático. De uma forma básica, ela versa sobre isso. Ela também fala sobre a falsificação de cartões e de outros dispositivos que não têm tanta relevância, do agravamento da pena, né, entre outros elementos. No entanto, importa notar que a lei ela é objeto de várias críticas, no sentido de dizer que a lei ela é muito básica, ela não retrata todos os tipos de crime que nós temos no mundo virtual, nem de longe ela faz isso, ela fala basicamente da invasão de dispositivos de informática, ou ainda perturbação do sinal, né, interrupção, e ela tem vários aspectos que não são abordados no tocante à parte processual. Ela não detalha muito a parte processual, é uma crítica recorrente também. Nesse sentido, a lei ela realmente não tem tanta eficácia na prática, embora seja um marco, né? No meu entendimento, a lei é um primeiro passo para que a gente tenha mais desdobramentos relacionados aos crimes virtuais no Brasil, mas realmente a gente tem um problema, a lei ela é pouco efetiva, a gente vê vários crimes virtuais acontecendo todos os dias, absolutamente todos os dias. E aí, claro que essas críticas têm a ver com a penalização imposta pela lei. Em regra, nós temos lá uma pena que vai de 3 meses até 1 ano, claro que ela pode ser agravada, mas a regra é essa. A gente tem como pena em abstrato, né, exatamente essa, de 3 meses a 1 ano. Muita gente sai impune, falta fiscalização por parte do Estado, muita gente não denuncia os crimes que acontecem na internet, mas todo dia a gente vê esse tipo de coisa. Bom, vamos citar aqui alguns exemplos de crimes virtuais. Você conhece vários, talvez você já tenha sido vítima de crimes virtuais ou você conhece alguém que tenha sido vítima. Isso é um fato. É muito comum hoje em dia que a gente veja esse tipo de coisa. Por quê? Porque a nossa vida ela é feita praticamente na internet. Tudo que a gente precisa hoje, né, você vai fazer o seu cadastro aí em algum site, você precisa colocar os seus dados lá. Você vai fazer pedido de comida, você tem de colocar os seus dados lá. Você vai fazer uma consulta aí ao seu banco, você precisa utilizar o aplicativo. Você vai conversar com seu amigo, você utiliza um aplicativo de mensagem instantânea. Ou seja, a nossa vida hoje ela é em parte online, ela é em parte virtual. Ocorre então que a gente tem muitos tipos de crimes diferentes. Dixon, eu quero que você fale aí acerca da disposição doutrinária quanto ao conceito de crime virtual. Esse tipo de tipologia para os crimes virtuais não é tão utilizado. Você tem aí o tipo de crime virtual que ele é puro, ele tem o misto e ele tem o comum. Mas o que você tem de entender é que esses crimes, de uma maneira geral, eles vão fazer uso ali da internet ou da rede de computadores e o objetivo principal é esse, é você invadir o dispositivo de alguém, o sistema de alguém ou causar algum tipo de transtorno com uma finalidade de você ter algum benefício ali, né? Principalmente benefício financeiro. A gente tem aqui como exemplos invasão de sites, claro, não autorizada, né? Sem invasão de sistemas, de softwares, de dispositivos móveis, de computadores, entre vários outros tipos de invasão. Essas são as principais. Temos também aqui a comercialização, a produção, a venda, né? A compra ou ainda o compartilhamento de sistemas e programas que são utilizados com finalidades criminosas. É o caso desses aplicativos que fazem envio de mensagens para os celulares, para os dispositivos móveis e pedem lá para você clicar, né? Ele coloca lá para você: seu cartão acabou de ser clonado, clique aqui agora para poder cancelá-lo, para poder bloqueá-lo. Aí você fica assustado, vai lá, clica naquela mensagem que chegou no seu celular e aí você já sabe que você tem de colocar a sua senha ali, você acabou de repassar os seus dados para um criminoso.
Nesse sentido, a gente ainda tem também as fraudes bancárias, que são diversas, né? Mas a gente pode falar aqui, por exemplo, dos furtos que são operados aí por vários criminosos no sentido de furtar valores das contas correntes de vários dos correntistas de bancos no Brasil. Um caso que ficou muito famoso aqui no Brasil foi o caso do Pablo, né? Um estelionatário que utilizava aí um programa que ele furtava das contas das pessoas alguns centavos, 90 centavos, 70 centavos, 80 centavos, mas de milhares de pessoas. E ele acabava literalmente enriquecendo muito. Ele é acusado de furtar mais ou menos uns 400 milhões de reais de várias contas correntes. E as pessoas não percebiam porque eram centavos. Ou seja, é um tipo de atuação realmente muito inteligente, né? Então o cara, quando ele é dedicado à ação criminosa, é impressionante como ele pensa nisso. A gente tem as fraudes de cartão, como você sabe também, pode ser que você já tenha sido vítima. Nós temos ainda o uso de sites falsos, o uso de perfis falsos e de lojas falsas, né? Lojas virtuais falsas por meio das redes sociais. E aí nós temos os diversos tipos de crimes que são cometidos também no mundo real, como eu já havia mencionado, que são cometidos aqui no mundo virtual. Temos as ameaças, temos injúria, calúnia, difamação. Ressalto que, com relação às ameaças, a gente pode ter aqui o que a gente chama de estupro virtual. Recentemente, as cortes, né, nos últimos 2, 3 anos, eu acho que desde 2015, 2016, por aí, talvez 2016, 2017, as cortes no Brasil vêm entendendo que há possibilidade de cometimento do estupro virtual. Como a legislação acerca do estupro ela foi modificada, objetivando e retratar também vários tipos de atos libidinosos aqui no estupro, ou seja, não precisa ter a relação sexual em si para que você tenha o estupro. As cortes vêm entendendo que, em razão disso, a gente pode ter o estupro virtual também. É aquela pessoa que teve acesso ali a alguns dados íntimos de determinada pessoa e ela pede determinados favores sexuais em troca de não divulgar aqueles dados. Ou seja, ela acaba ali forçando a pessoa, por exemplo, se masturbar ou fazer qualquer outra coisa ali para objetivar ali o seu prazer sexual. E aí nós temos a distribuição de material pornográfico, especialmente o material pornográfico infantil envolvendo pedofilia, e temos diversos tipos de fraudes também envolvendo boletos para pagamentos, né, nos bancos, nas lotéricas, e temos também violação de propriedade intelectual. E por fim temos aqui as fake news. E aí você já conhece muito as fake news. Em época de pandemia, complicadíssimo. Alguns criminosos fraudaram, né, e falsificaram ali o aplicativo da Caixa Econômica responsável por fazer ali o pagamento para as pessoas do auxílio emergencial. Fora vários outros aplicativos e sites, por exemplo, de saque de FGTS, que sempre são também falsificados. E eles costumam disseminar esse tipo de crime por meio de fake news. Eles mandam uma informação falando, você quer saber aí o seu saldo, quer saber se você tem direito? Então tá aqui, né? E eles mandam ali uma informação que tem um cunho verdadeiro, né? A Caixa acabou de liberar a segunda parcela do auxílio emergencial. Então tem um fundo de verdade, mas quando você vai perceber o teor da mensagem, né? O teor geral da mensagem, ele é fake, ele é uma notícia falsa. Nesse sentido, nós temos vários problemas relacionados a fake news. Elas trazem um prejuízo muito grande para a imagem da pessoa, para a imagem da empresa, para a imagem do governo e, claro, prejuízos financeiros também. Recentemente, nós temos aí uma grande discussão acerca de empresas que são responsáveis por financiar alguns sites, alguns blogs, alguns perfis que reproduzem fake news que são utilizadas para atacar aqueles que são contrários ao presidente da República, que são contrários também aos filhos do presidente da República. Esse assunto ele é um assunto também que merece um vídeo à parte, só para a gente falar sobre isso. E claro, o STF vem investigando isso, né, no inquérito das fake news.
Dito isso, vamos comentar agora acerca de algumas ações de hackers que ficaram famosas no Brasil e no mundo. Com relação ao Brasil, eu já havia mencionado aqui o caso do Pablo, um estelionatário virtual e muito famoso. Esse cara ele gastava 40 mil euros em um dia. Ele viajava para vários lugares do mundo, como Europa, aí em Mônaco, em Milão, e gastava muito dinheiro em um mesmo dia. Alugava iates caríssimos, 40 mil euros em um único dia. 40 mil euros dá mais ou menos aí uns 250 mil reais, para você ter uma ideia, em um dia, era muita coisa, né? Bom, a gente pode mencionar aqui também, claro, em 2012, na verdade até antes um pouco, o caso Carolina Dickmann, que deu origem à criação da lei, em que uma pessoa que teve acesso a fotos íntimas da atriz acabou ali exigindo um dinheiro, para que não divulgasse essas fotos, que é algo realmente muito comum, sequestro de dados, sequestro de informações, o sequestro também de arquivos que são de posse de uma outra pessoa, muitas vezes são arquivos íntimos ou ainda informações relevantes. Com relação ao Brasil mais recente, a gente pode falar da invasão de dispositivos móveis de autoridades ligadas à Lava Jato, como o próprio ex-ministro Sérgio Moro, e a recente publicação pelo grupo Anonymous de informações pessoais do presidente Bolsonaro e de familiares do presidente também, e de alguns deputados ligados ao presidente. Informações envolvendo aí o endereço residencial, o CPF do presidente da República, a relação de bens do presidente, alguns contratos comerciais do presidente também, e isso realmente é uma coisa que causa muito transtorno. Várias pessoas utilizaram um número de cartão de crédito dele que foi divulgado para fazer inúmeras compras, para que você tenha ideia. Ele teve de bloquear, no primeiro momento que ele ficou sabendo, ele já teve de bloquear, a inteligência do Palácio pediu para bloquear, porque vários pedidos de compra já haviam sido feitos. Pegaram o CPF dele, o nome completo, o RG, todos os documentos dele e fizeram inscrições no Partido dos Trabalhadores, ou seja, o Bolsonaro fazendo parte do Partido dos Trabalhadores. Você imagina só. Fizeram também uma solicitação de compra nas Casas Bahia e compraram uma série de produtos que tiveram como endereço de recebimento o Palácio do Planalto, para que você tenha ideia. Entre esses equipamentos que foram comprados, alguns iPhones, caríssimos também, caríssimos, para que você tenha ideia. Mas claro, o Palácio do Planalto tratou isso tudo de uma forma bem rápida para que não houvesse problema. Além disso, a gente tem as ações aí dos hackers no mundo. Há várias ações dos hackers pelo mundo. Podemos citar aqui os ataques perpetrados no ano de 2017 por vários grupos criminosos, por várias pessoas também, conhecido aí como WannaCry, que era um tipo de vírus que utilizava uma falha no sistema Windows, e ele foi responsável por causar uma série de transtornos para empresas e até mesmo para órgãos públicos no Brasil e no mundo, sobretudo nos Estados Unidos. E esse tipo de ataque é um tipo de ataque que ele sequestra os seus dados, nesse tipo de ransomware. Ele sequestra os seus dados e ele te dá ali uma série de diretrizes para você seguir, e se você seguir aquelas diretrizes, eles devolvem os dados para você. Mas normalmente eles solicitam ali para que devolvam os dados do seu computador, os seus arquivos pessoais, eles exigem normalmente um pagamento em Bitcoin. E este ataque, chamado WannaCry, do vírus WannaCry, ele é responsável por causar uma série de prejuízos financeiros para empresas e para pessoas no Brasil e no mundo. Bom, pessoal, como a gente sempre faz aqui, por fim, temos de trazer aqui as formas para conter os crimes virtuais, ou seja, recomendações, possíveis soluções para que a gente minimize aí os problemas relacionados aos crimes virtuais. Primeira coisa que a gente tem de entender é o seguinte: assim como a segurança da sua casa, você também tem de cuidar da segurança dos seus dados virtuais, do seu computador, do seu dispositivo móvel, do seu celular, do seu tablet. É a mesma coisa. Então, se você tem um portão lá na sua casa, esse portão, quanto menor ele for, quanto mais baixo ele for, mais fácil das pessoas pularem. A mesma coisa funciona aqui para o mundo virtual. Isso quer dizer que você tem de tomar muito cuidado. Boa parte das soluções aqui estão nas nossas mãos, nas mãos dos usuários. Nesse sentido, é muito importante que o Estado e que as empresas, sobretudo as empresas de tecnologia que lidam com segurança da informação ou as empresas
que utilizam o mundo virtual para atender, né, os seus usuários, praticamente todas as empresas, né, os bancos, as financeiras, os órgãos públicos, né, as empresas de comida, as empresas que fazem comércio online, ou seja, praticamente todo mundo. Elas precisam utilizar mecanismos de ponta com relação à segurança virtual e precisam conscientizar muito o usuário. Isso é fundamental. Esse papel conjunto aqui entre empresas que utilizam a internet e Estado para conscientizar a sociedade com relação ao papel do usuário na internet é fundamental. E claro, essas empresas e o Estado também, eles devem utilizar mecanismos aí de ponta para poder desbaratar essas organizações criminosas, né, ou ainda estes criminosos que utilizam do meio virtual para cometimento dos crimes. Nesse sentido, é imperioso que o Estado crie leis mais específicas, mais detalhadas aqui com relação aos tipos de crimes virtuais, e é muito importante também que essa penalização ela seja uma penalização um pouco mais gravosa, um pouco mais dura, porque 3 meses a 1 ano de prisão ninguém vai preso. Então a gente tem de ter uma pena mais grave ali, na minha opinião. E claro, a gente tem de ter mais fiscalização. Tinha de ser uma coisa muito fácil a gente denunciar um crime online, né? A gente devia clicar ali em alguma coisa ali na rede social ou ainda ter uma página específica para a gente denunciar os crimes virtuais e, evidentemente, de uma forma muito rápida e precisa a gente já fazer essa denúncia. E claro, é importante que a gente tenha pessoas do outro lado para fiscalizar. O Estado precisa melhorar essa fiscalização do mundo virtual. É difícil? É difícil. Muita gente fala o seguinte, mas se fiscalizar o mundo virtual, ele vai ser aí contra a liberdade de expressão. Não confunda a liberdade de expressão com criminalidade. Não confunda. Liberdade de expressão não é para você sair falando qualquer coisa que você queira contra as pessoas. Não funciona desse jeito, não. Existe um equilíbrio aí entre estes fatores. Isso é muito relevante. Observando então essa consideração, é muito importante que os usuários adotem aqui alguns procedimentos no seu dia a dia com relação à segurança da informação, como por exemplo fazer backup de todos os seus arquivos, de seus dados, como atualizar sempre o antivírus, utilizar um bom mecanismo de antivírus, um bom software aí de antivírus ou de varredura de problemas na internet, né, como firewall e ferramentas avançadas também. É muito importante que o usuário utilize senhas fortes, né, senhas complexas, alfanuméricas, com sinais, com símbolos, ou ainda letras maiúsculas e minúsculas, números, letras. Tudo isso é muito importante para dificultar o acesso dos criminosos aos dispositivos. E claro, você tem de trocar periodicamente também essas senhas, né? Tudo isso é muito importante. Bom, há várias soluções aqui, mas essas talvez sejam as principais soluções. Eu espero que você tenha gostado do debate de hoje. Este é um tema que envolve muita informação, mas eu tenho certeza de que você vai ter argumentos relevantes e poderosos para arrebentar na sua redação. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se agora, não deixe para depois. Eu espero por você nos próximos debates. Tchau!